a gente pensar em algumas questões com relação à dermato, e particularmente no contexto de atenção primária, porque a gente fica ansioso, né? Porque a gente não sabe muito, porque normalmente os estágios de dermatologia dentro das faculdades são aquém do que deveriam ser. Né? Talvez os estágios eles deveriam ter uma aula, essa aula aqui que eu vou dar. Não modéstia à parte, assim, mas são coisas que tem no tratado, tem um livro de dermato na atenção básica, que tem inclusive dentro da mentoria, né, da escola. Mas a gente precisa ter uma abordagem sistemática, uma coisa inicial, e entender o que precisa ou não precisa preocupar, o que a gente é obrigado a entrar com uma prescrição, e o que a gente pode esperar evoluir e tudo mais, porque isso também vai nos ajudar, não só ajudar os pacientes, tá bom? Abordagem de lesões de pele. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E galera, eu tô aqui no esquema do mapa mental, certo? Uh, Se não tiver legal, se vocês preferirem outra forma, outro método, por favor, me deixem saber, tá? Porque aí eu vou adaptando e vou trazendo outros tipos de conteúdo, certo? Então, sem mais delongas, deixa eu me diminuir aqui nesta telinha, aqui, boa. Sem mais delongas, vamos. Boa. O tema da aula de hoje, eu vou até mudar aqui. Como resolver até 80% dos casos de lesões de pele sem encaminhar, tá? Mais da metade das queixas, e esse é um dado que está dentro do tratado, mais da metade das queixas conseguem ser tranquilamente resolvidas dentro da UBS. Ih, peraí que eu apertei um F12 aqui. Como é que faz essa porra aqui? Pronto. A gente precisa lembrar que não necessariamente a gente precisa ter condutas. Não necessariamente, particularmente na dermato, a gente precisa de exames, por exemplo. E a gente, inclusive, tem que tomar cuidado, tá? Pra galera do YouTube, se eventualmente não me conhece, acho difícil, né, pra estar aqui 8 horas depois de um dia, 7 horas, né, depois de um puta de um dia cansativo. Sou o Vini, sou doutor de gente, sou sócio cofundador da Dominando Atenção Primária e hoje vou vir aqui dar aula para vocês sobre como resolver até 80% dos casos, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa de tudo, gente, e é por isso que eu falo que precisava ter uma coisa parecida na faculdade. Porque a gente precisa entender a morfologia das lesões. Morfologia. E aí entra naquele nomezinho que eu não sei se vocês já viram, que são as lesões elementares. Obviamente, no nosso dia a dia, deixa eu aumentar aqui, porque às vezes acho que está meio pequeno. Eita, agora foi demais. Obviamente, a gente precisa entender que o livro é uma coisa e a vida real é outra. Muitas vezes a gente tem perfis, né, mistos de lesões e lesões secundárias. Mas dentro da atenção primária, galera, muitas lesões elas vão começar em forma inicial, introdutória. E entender o que é que está acontecendo, ou saber nomear aquilo, é o primeiro passo para a gente entender o que pode ser aquela lesão, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, mácula. Alguém arrisca aí? O que é mácula? Mácula, mácula, mácula. Dou-lhe uma. Galera do YouTube, eu não vi vocês ainda. Deixa eu ver se vocês estão aqui participando. Enquanto vocês vão pensando aí o que é mácula, tá? Ah, temos aqui, galera do YouTube, 12 galera do YouTube. Por favor, temos só likes, né, galera do YouTube? Pelo menos 12 likes. Todo mundo que tá aqui tá dando like. Eu agradeço, tá? Então vamos lá. Mácula, galera. A mácula é uma mancha plana, certo? Tem que ser plana, porque senão é outra coisa, tá? E lembrando, galera, que aqui a gente está falando do tipo da lesão, da morfologia.
né? Mas é importante, eita, cliquei aqui errado, mas também é importante a gente pensar em coloração. Se é eritematosa, ou seja, vermelhinha, se é hipocrômica, branquinha, mais clarinha do que a pele, se ela é hipercrômica, tudo bem? Então aqui a gente vai também pensar na coloração, mas a mácula, ela é uma mancha e ela é plana, ok? Quando a gente pensa em manchas planas, claro, de novo, vai depender da apresentação clínica, do aspecto, de tudo isso. Um zoom seria ótimo, acho que eu já dei o zoom, boa. Vai depender de tudo isso, tá bom? Mas, diagnósticos diferenciais, o que a gente não pode esquecer? Hanseníase, tá? Lembrando que aqui a hanseníase, ela vai ter uma alteração de sensibilidade na lesão. Então tem outra coisa além da lesão alimentar, mas vamos lá. Outra mancha plana, ptiríase. Seja ela versicolor, ou a ptiríase rósea, que é muito comum em mulheres. Vejam, a gente olhou, a gente viu uma mancha, que é o nome não técnico, então uma mácula. Ah, vermelhinha. Então, é uma mácula eritematosa de tal tamanho, distribuída em tal lugar, presente no braço, na perna, múltiplas lesões entre 1 a 5 centímetros. Vai explicando, vamos descrevendo. E documente, eu já vou chegar lá, mas documente, tanto para você quanto para os outros. Porque aí todo mundo tá falando a mesma língua. Percebem? Todo mundo tá entendendo o que você tá dizendo. Senão, às vezes você vê lá o colega falar, ah, ele tinha uma lesão. Tá, lesão? Que lesão, meu amigo? Como é que é? Que lesão é essa? Certo? Bom, vamos pro próximo passo de lesão. Pápula. E aí, galera? Qual a diferença entre pápula e mácula? Alguém sabe? Dou-lhe uma. Like, ok. Valeu, Ruiter. Lesão hiperemiada plana. Alguém usa transcritor para gerar SOAP? Ah, isso é interessante, hein? Boa. Vou seguindo. Pápula. Uma lesão sólida, certo? Elevada. Então, essa é a diferença. A mácula e pápula. A mácula é plana, a pápula é elevada, tá? Mas para ser pápula, tem que ser, por definição, menor do que 1 centímetro. Se for maior, normalmente a gente já começa a caracterizar como nodulação, tá? Bom, o que que dá pápulas? Aqui eu dei ruim aqui, mas acho que eu consigo. Não. Exemplo de coisas que dão pápulas. Muito comum. Escabiose. Outra coisa. Molusco. Comum em criança, certo? Outras coisas. Em adulto, por exemplo. Verrugas virais. Que aparecem nos dedos, né, nas mãos, associadas a HPV. Olha só, a gente vai entendendo o que está acontecendo, identificando e sabendo como é a lesão. Não, é só um monte de bolinha. Ah, é só um monte de negócios, eu não sei o quê. Então, comecem a ter essa descrição técnica, entender o que é que vocês estão vendo, porque aí vai abrindo o guarda-chuva de como as síndromes, como as doenças se apresentam, seja em fase inicial, seja em fase tardia. Beleza? Dúvidas até aqui? Seguimos. Pápula tem elevação. A galera da mentoria já tá craque aqui. Bom, e aí a gente vai chegar num outro ponto, que é a placa. De maneira geral, as placas elas são extensas. E por definição, propriamente, elas são elevadas, certo? Então é relevo e extensa. Porque se não fosse, ela seria uma mácula, tá bom? Coisas comuns de dar placa. Muito comum.
e muito prevalente na atenção primária. Psoríase. Tipos de placa, né? Vão ter tipos e apresentações diferentes dessas placas, mas é uma placa. Outra coisa, urticária. Quando a lesão da urticária está bem mais importante, que ela começa a se juntar, que são confluentes, que se juntam, tudo elevada, pruriginosa, eritematosa, quente, certo? Tudo isso vai na descrição do teu exame físico. Seguimos, tá bom? Boa. Agora, a gente vem para vesículas. E aí, tem aí uma discussão interessante, né, sobre tamanho e tudo mais. Às vezes vai diferenciar do conteúdo, né, porque a pústula ela vai ser mais, né, ou hemática ou com pus, como o próprio nome diz, e a vesícula ela vai ser só líquido, não necessariamente infectado, né, com questão secundária. Mas a verdade é que as vesículas são lesões líquidas, pequenas. Elas podem, inclusive, ter agrupamentos e tudo mais. E pode acontecer, muito comum, as herpes, né? Tanto herpes simples quanto os zoster. Pode acontecer também, por exemplo, em alguns tipos de dermatites, que a gente entra muito em contato. Fica cheio de vesículazinha, dermatites associada a calor, né? Ou até o suor, a temperatura quente de banho. Pode dar também um monte de lesão, né? De mácula eritematosa, mas também cheio de vesículazinha. Então percebe, não é porque a gente está descrevendo a lesão que a gente sabe exatamente o que que é. Mas aí a gente vai juntando com a semiologia, com a descrição da pessoa, com os outros sintomas, com outros diagnósticos, com outras coisas, tá bom? A gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. Depois da vesícula, a gente pensa nas pústulas, que aí é aquilo que eu falei, são lesões serossanguinolentas, né? Normalmente um pouquinho maiores, mas podem ser menores. Serossanguinolentas. Podem ser de vários tamanhos, então não tem uma descrição de maneira geral com tamanho. Muito comum, um petigo. Não é tão clássico. Um petigo ele faz também bastante placa, né? Mas ele pode fazer pústulas. Mais clássico do que isso, a acne, né? Acne, grau 1, grau 2, grau 3, tudo pode ir evoluindo com pústula, tá bom? Seguindo, a gente pensa nas úlceras. E úlcera, né? Como o próprio nome diz, tá tendo uma perda tecidual. Perda tecidual. Então, né? Um buraquinho, digamos assim, uma depressãozinha. Vou colocar aqui, depressãozinha na pele. Várias coisas podem dar úlceras, né? Exemplo, as úlceras genitais, né? Das ISTs, que a gente pode pensar em apresentações diversas dessas úlceras. Mas também tem outras coisas, né? As úlceras venosas, né? Associadas à hipoperfusão, a alterações de circulação e por aí vai. Mas também carcinoma espinocelular, ok? Por último, mas não menos importante, a crosta, que na verdade ela costuma ser uma associação muito importante, né, com a placa, e que na verdade a apresentação desta crosta se dá pelo ressecamento de secreção ali no tecido, né? E aí, que nem eu já falei, né? O impetigo é clássico de fazer crosta, mas muitas vezes a própria psoríase também pode fazer crosta, certo? Tudo bem lesões elementares, galera? E percebam, tem que saber isso daqui, porque já na atenção primária a gente tem muita incerteza. Então, se você olha pra pele do cara e fala assim, puta vida, eu não faço nem ideia de que lesão é essa. Aí que você não vai saber mesmo o que o cara tem. Agora, se você souber o que é aquela lesão, você pode não saber o que o cara tem.
Mas você sabe, que isso aqui não é típico, que isso daqui tem uma apresentação mais parecida com isso, que não sei o que não sei o que lá. Então tem que começar daqui, tem que começar daqui, tá? E aí uma outra coisa importantíssima para a gente falar sobre este tema é o seguinte, cadê? Aqui. Ah, não, não é, é aqui. É o seguinte, documentem, se possível, com fotos, tá? E falem, né? Tipo, cor, distribuição, sintomas adjuntos, tempo de evolução, tratamentos tentados, tá? Porque, se usou corticoide, liquenifica, se usou isso naquilo, piora, e nananã, ou não tem. Deixem registrado. Então, se vocês puderem deixar isso no próprio prontuário, tanto para outras pessoas que forem ver, ou outro médico que vai cair no outro dia, nossa, ó, o doutor tinha visto pústulo e tal. Mas agora não tá mais tão pustuloso. Agora é mais vesícula, tá agrupado e tá dando choque e tal. Então eu acho que isso aqui, ao invés de pústulo, é vesícula. Tudo bem isso também, gente, tá? Mas documentem. Documentem, tá? E é importante a gente fazer essa documentação, tá? Porque se a gente não fizer essa documentação, muitas vezes a gente mesmo vai se perder, porque você pode ficar meio perdido, você pode achar que, tipo, pô, tá, mas era isso, então eu vou prescrever isso daqui logo, é, e aí as coisas se perdem, tá bom? Então deixem registrado. Dúvidas até aqui, galera? Se tiverem alguma dúvida sobre as lesões, sobre as questões elementares aqui, eu vou respondendo vocês, tá? Mas esse é o arroz com feijão para você querer ser resolutivo em dermatologia. Arroz com feijão, tá? Vamos lá. Então, deixa eu encurtar esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no YouTube. Não, não tem nenhuma dúvida no YouTube. Boa. Segunda parte da aula, galera. Eu quero falar com vocês de 5 diagnósticos que você precisa dominar pensando em prevalência de UBS. Isso aqui você meio que precisa saber de cor e salteado. Claro que tem apresentação atípica, claro que tem apresentação atípica, mas a gente não pensa nisso, ok? Bom, primeiro, impetigo. E claro, tá, galera? Aqui, às vezes, na minha região tem mais isso, na minha região tem mais aquilo. Aqui a gente tá fazendo uma média. Em média, tá? Segundo, escabiose. Terceiro, dermatites. Quarto, tíneas. Ou tinhas, né? Depende. O pessoal antigamente falava mais tinha, hoje se fala mais tínea, tá? E quinto, até pensando no nosso papel como investigador, digamos assim, câncer de pele, tá? Que às vezes a gente também fica comendo bola com câncer de pele em UBS, tá? Bom, então vamos lá. Impetigo. O que é impetigo? Impetigo é uma doença bacteriana de pele, tá bom? Doença bacteriana de pele. Qual bactéria, Vinícius? Não era esse, era o TAB, droga. Aqui. Aqui, deixa eu chegar mais pro lado. Aí. Estáfilo. Staphylo aureus ou Streptopiógenes, os mais comuns. Tem vários outros, ok? Lesões típicas. Como são as lesões típicas? E veja, muito comum em criança, tá? Pode acontecer em adulto também, mas é bem comum em criança. Até porque a criança fica se arranhando e morde uma cara do outro, não sei o quê. Então é bem comum em criança, tá? Lesões típicas. Então, pústulas com crostas, o nome melicéricas, né? Que ela é ela fica amarelada, né? Melicérica, que parece realmente purulenta. Esse é o nome técnico aqui, mas é tipo um esfarelo assim, tá? Comumente, isso que vocês já devem ter visto em Petico. Comumente, os locais são face, narina e membros superiores.
E lembrando, galera, que existe, por exemplo, né, uma, uma coisa que a gente chama de, talvez seja um nome não técnico, mas impetigenização, que nada mais é do que um impetigo, uma infecção bacteriana secundária em uma outra lesão. Então, exemplo, uma psoríase, ou num outro lugar que o paciente fez uma lesão por arranhadura. Aí começa a ficar crostoso. Então, ele pode ter duas coisas ao mesmo tempo, inclusive. Beleza? Bom, conduta. De maneira geral, tratamento tópico. Na UBS, se vocês conseguirem, mupirocina, 2 a 3 vezes ao dia, por 7 dias, a depender do tamanho das lesões. Se for algo extenso, aí VO. E aí de escolha, cefalexina, né? Pelo menos 7 dias. Pode ser, inclusive, contagioso em questões escolares, tá? E uma coisa bem importante da gente lembrar é que muitas vezes a própria criança ela se reinfecta. Então ela tá com a coceirinha aqui no nariz, aí ela pega, aí ela coça aqui o braço, aí ela coça, machuca, lesiona, faz um impetigo aqui. Ah, eu esqueci um impetigo bem comum, né? Dermatites também fazem bastante. Dermatites também impetiginizam. Pode ser contagioso. Então, pode. Boa. Fechou, galera? Então, ficar de olho no impetigo e, inclusive, nessa reinfecção de crianças. Porque tem algumas crianças que vão até fazer uma coisa que se fazia bem mais antigamente, hoje não se faz mais tanto, que é a descolonização. Você dá tipo um banho de clorex na criança, tá? Hoje a gente faz pouco isso. Normalmente faz mais em ambulatório de dermato. Bom, é isso aqui em Petigo, tá? Acho que é tranquilo. Todo mundo já deve ter pego em Petigo, aí é uma coisa muito, muito, muito comum, tá bom? Boa. Vamos para a escabiose. Escabiose. Sarcoptes scabiei, tá? Um é, é um tipo um comedão, né? Parecido com o da acne e que faz uma alimentação da pele. E já vou colocar aqui, não é o mesmo do cachorro, tá? Que normalmente o pivô vai colocar a culpa da sarna no cachorro. De maneira geral, não é. A sarna do cachorro ela é diferente do ser humano, de maneira geral, certo? Quadro clínico, cara, prurido. Prurido, maluco, você não consegue melhorar com nada, não resolve com nada. Às vezes você até olha e no início, né? No início do quadro, nem tem lesões elementares, só tem as coceirinhas. O cara só coça o tempo inteiro. Depois, com a evolução, a gente vai ter micropápulas, né, ou pápulas esparsas pelo próprio corpo, mas que tem, às vezes, a preferência, não é sempre, mas a preferência por locais mais quentinhos, certo? Então, que locais mais quentinhos? Drobas, olha eu, dobras de dedos, entre a nádega, tá? Axila e abdômen inferior, tá? Locais mais quentinhos. E aí, pela própria apresentação, a gente pode eventualmente ver, né? Isso aqui é raro, só vi uma vez em criança que não coçava tanto, em adulto nunca vi, tá? A gente pode ver o caminho, né? Do Sarcoptes. Ver um túnelzinho. Ah, aquilo é patognomônico de escabiose. Olhou aquilo, tem que tratar a escabiose. Mas é a minoria, principalmente no adulto, porque ele se coça e aí você perde o padrão do túnelzinho, porque coçou muito, tá? Caminho clássico. Clássico. Patognomônico. Patognomônico. Boa. Tratamento, galera. Tratamento. Primeiro e mais importante de tudo. Cuidado com roupas
cama e banho. Higienizar. E a higiene tem que ser de uma forma adequada, né? Se der para fazer lavagem, se der para jogar água quente, se não, deixar no sol pelo menos 2 dias, fazer banho de vinagre, vai adicionando tudo, porque de maneira geral as pessoas se reinfectam, porque elas deixam uma coisa ou outra. Pensando em quadros menos graves, vamos dizer assim, a gente até está permitido usar permetrina tópica, embora de maneira geral seja um saco, né? Uh, Poupando sempre a cabeça, tá, pessoal? Por favor. E ivermectina, em casos ou refratários, ou que a gente não tem dificuldade, digamos assim, 6 miligramas para cada 30 quilos de peso. 6 miligramas, que é um comprimido para cada 30 quilos de peso. Ou a conta é 200 microgramas por quilo. 200 microgramas por quilo, tá? Os dois, idealmente, a gente repete, tá bom? Repete em 7 dias. Por que, Vinícius? Porque, de maneira geral, a gente não mata os ovos com estes dois tratamentos. Então, o que ainda tinha de ovinho, você espera 7 dias, porque eles já nasceram, e aí você mata tudo de novo. Ok? Se tiver um prurido muito intenso, antihistamínico, de primeira geração, aqueles que são sedativos, tá? Tipo Ixizine, que não tem no posto de maneira geral. No posto tem o polaramine, né? Dexclorfeniramina. Dexclorfeniramina, tá? Cuidado aqui, né? Cuidado. Idosos e nenezinhos. Fechou? Mas já alinha pro paciente. Cara, talvez nem ajude tanto aqui, tá? Porque é isso, tem que resolver primeiro esse trem. O que às vezes pode dar uma coceira pior é se tiver uma pele mais xerótica, né? Mais seca. Então, aqui neste contexto, hidratação vai muito bem, obrigado. Hidratação da pele. Eu sempre passo Nivea Milk no posto, tá? Nivea Milk tem um potão desse tamanho, 20 conto, dá pra família inteira usar, não tem cheiro, não tem alergênios, não tem nada. Normalmente o pessoal não tem grandes problemas, a não ser aquelas famílias muito vulneráveis. Tá certo? Seguimos. Dermatites, galera. Dermatites. Então, são nomes, né? A dermatite, na verdade, é uma it na dermato. N coisas podem dar ites, inflamações na pele, certo? Então, a gente pensando em prevalência, a gente tem que pensar em coisas atópicas, né? E lembrar do caminho atópico. Lembrar de contato, tá? Que são as duas principais mais comuns. E aí as atópicas, né? Alérgicas, enfim, elas estão muito ali parecidas, tá? O quadro, de maneira geral, a lesão, ela vai normalmente evoluindo. Mas existe eritema, né? Manchas eritematosas, pode ter edema subjacente, com vesículas, que é aquilo que eu tinha falado, tá? E coçou muito, coçou muito, coçou muito, tem normalmente as lesões de arranhadura, né? E pode ter petiginização a depender da cabeça da pessoa, tá? Da cabeça de quanto ela coça aquilo. Algumas causas, por exemplo, de dermatites de contato muito comum. Sempre lembrar, produto de limpeza, fraldas, né, em nenês, né, que vão ali ficar mais restritos, bijuterias, né, ouros, os anéis, os brincos, e uma coisa que eu aprendi, inclusive no curso de dermato que tem dentro da escola, é que não necessariamente a lesão é contígua. Ou seja, a pessoa ela pode estar com um anel na mão esquerda, mas ela pode ter uma dermatite na mão direita. Você fala, como assim? Pois é. E aí, muitas vezes, se você não tirar o alérgeno, né? Você vai lá, passa o corticoide, melhora, e daqui a um tempo aquilo piora de novo. Aí depois você tira o alérgeno, aquilo melhora. Olha só que curioso. Então não precisa nem ser obrigatoriamente por contiguidade, ok? Encostado no lugar da alergia. Claro que é mais comum, até porque aquilo vai estar numa exposição mais constante, mas pessoas mais alérgicas podem fazer, inclusive, reação à distância, tá? Condutinhas aqui pensando em dermatite. Hidratação da pele, ok?
Sempre, 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 sempre hidratar a pele. Sempre. A gente pode, se achar que pode estar infectado, alguma coisa assim, fazer uma limpeza um pouco mais extensa, né? Com soro, com água oxigenada, água boricada, enfim. E na lesão propriamente dito, a depender da intensidade do quadro, a gente vai tentar a menor potência possível dos corticoides. Sempre lembrem isso. Então, não vamos sair dando corticoide VO para todo mundo que tem uma dermatitezinha. Inclusive, se é só uma vesiculazinha, alguma coisa assim, às vezes a gente pode até começar com antialérgico, porque não exacerbou ali o quadro histamínico, tá? Mas piorou, tá muito sintomático, tem muita coisa, passa corticoide. O mínimo que puder. 3, 5, 7 dias e sempre de menor potência possível. Então, corticoide tópico. Cuidado com áreas de alta absorção, particularmente no rosto, tá? Então, aqui, cuidado com áreas de alta absorção, particularmente no rosto. Dentro do posto, de maneira geral, a gente tem a hidrocortisoninha da massa. Hidrocortisona, creme, 2 vezes ao dia. E em quadros graves, o cara é muito asmático, o cara é muito atópico, alguma coisa assim, corticoide VO pode ser o que está, tá? Às vezes, a depender do tipo da dermatite, né, e principalmente dermatites atópicas, em algumas regiões e tudo mais, a gente pode até usar alguns imunomoduladores. Imunomoduladores. Que é? Qual que é o nome daquele raio lá? Tá vida, tava com o nome aqui na ponta da língua, agora me fugiu. Os crolinos, esse mesmo, tá? Crolinos. Eu falei comigo mesmo, tá, gente? Ninguém me. Tacrolimus. E principalmente em região de rosto, né, olho e tudo mais, o tacrolimus ele é muito melhor ou menos risco associado do que o corticoide tópico, tá certo? Bom, lembrando que a dermatite atópica ela é uma cronificação de maneira geral, né? Então, depois da fase subaguda, ela descama, ela liquenifica, né? Então, deixa eu até colocar isso daqui. Fase aguda, né? Diferenciar. Deixa eu colocar ali em cima que tem uma dermatite atópica ali. Diferenciar agudo, que é mais para a parte de baixo, e o crônico. E aí o crônico, de maneira geral, ele é mais crostoso, descama, ele liquenifica, né? Fica mais fino na pele, tá? Boa. Então, seguimos aqui. Estão gostando da aula, galera? Galera do YouTube, vocês pararam de mandar mensagem ou vocês estão de mal comigo? Acho que vocês só pararam de mandar mensagem. Galerinha da DAP, tudo tranquilo? Tudo boa? Melhor tratamento para dermatite desencadeado por estresse. Retirar o estresse. Que nem sempre é tão fácil. Tá, mas aí a gente vai depender da extensão da lesão, tá, Gabi? Se é muito grande, se tá respondendo a corticoide ou não. Mas se a gente pensar em dermatite, de maneira geral, a gente vai pensar em corticoterapia, tá? Ou então em imunomoduladores em quadros mais graves, tá? E aí tem que tomar cuidado com esse dermatite por estresse para ver se não é confundidores, tipo uma psoríase, que às vezes é parecida, tá? Então ficar de olho nisso nos diagnósticos diferenciais. Bom, tíneas, ou tinha, se você é mais antigo igual eu. As tinhas, elas são dermatófitos, são fungos de pele, tá? Fungos de pele muito comuns. Dermatófitos. São muito comuns. Muito, 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 muito comuns mesmo. Tá bom? Lesãozinha clássica de tínia. É aquela plaquinha anular, bordas ativas e centro descamativo. Bordas ativas é mais hiperemiadas, tá? Mais vermelhinhas. Vermelhinhas. Olhou numa lesãozinha dessa aqui, deste jeito, com coceira, lógico, né? Com coceira, porque parece uma lesão em alvo de um lúpus, sei lá. Aí você olhou isso e vai, mas e o lúpus, Vinícius? Não, calma. Olha a morfologia, identifica a lesão. Aí você vai pensar nos diagnósticos. Uma coisa de cada vez, tá? Vermelho. Boa. Existem várias tíneas, né? Tínia da mão, tínia do pé, tínia da virilha, tínia, né? E vão dando nomes. Peds, manis, cruris, capites, tudo, desculpa a palavra, bosta. É tudo fungo,
tá? De maneira geral, a gente vai iniciar o tratamento tópico, ok? Com cetoconazol costuma estar suficiente. Cetoconazol. Para as lesões simples, tá? 2 vezes ao dia por 14 dias, tá? E às vezes a gente pode até ter que estender em lesões um pouco maiores, quadros um pouco mais refratários, tá bom? Mas não é incomum, e principalmente em pacientes que têm comorbidades, que comorbidades, Vinícius? Diabético, paciente imunodeprimido, lesões maiores, que não vão responder a tópico. Aí, de maneira geral, a gente vai pensar no itraconazol. Puta, Vinícius, mas eu não consigo acesso ao itraconazol, é só com fluconazol. Dá pra gente fazer uma maracutaia do fluconazol, tá? O grande problema é uma possível sobrecarga hepática, né, de uma dosagem bem continuada de fluconazol, que de maneira geral tem uma meia-vida longa, até do ponto de vista farmacológico. Então a gente vai fazer um comprimido a cada 2, 3 dias. Isso dado que é um paciente que a gente não tem grandes problemas, não tem ciência hepática, não tem nada assim, né? Vamos ficar olhando aquele paciente, inclusive orientando os sinais de alarme. Às vezes, quando é, por exemplo, uma. É que a gente não falou de unha aqui, né? Mas é muito comum também onicomicose. E nas onicomicoses, particularmente por conta da questão da baixa vascularização da unha, né? Ou praticamente ausente, praticamente não chega antifúngico lá, né? Então pode também precisar um uso muito prolongado, seja tópico, seja, é, seja via oral, tá bom? Tomar cuidado, porque tinha, pode parecer, aqui é um dos grandes confundidores, tá? Às vezes lesão de ptiríase rósea pode parecer, tá? Às vezes a gente tem que pensar também em dermatites de contato, que tiverem, né, muito desenhadinhas, coisas nesse sentido. Às vezes a gente pode ter que pensar em outros tipos de doenças de pele, como eu falei, né? O lúpus discoide, o lúpus eritematoso sistêmico com apresentação discoide. Então, claro, a gente pensa em prevalência. Tá bom, galera? Então é por isso que você vê uma lesão anular em alvo, você não vai mandar para o reumatologista e pedir uma cacetada de exame, prova reumatológica, né? Que é uma perda de tempo e dinheiro. Você vai pensar, cara, tá coçandinho, tá assim, não sei o que lá. Prevalência, isso aqui é tínia. Vou tratar. Tratei e não melhorou, aí eu reavalio. Aí eu penso, certo? Nessas outras coisas. Mas não é de primeira. A gente tem que pensar, primeiramente, nessas 5 coisas aqui. Câncer de pele, talvez nem tanto, tá? Eu quis colocar aqui câncer de pele, na verdade é uma sugestão que o próprio Manual de Dermato da Atenção Primária sugere, porque a gente come meio bola dentro da PS com relação a câncer de pele, né? Justamente por a gente não ter dermatoscópio, por a gente não ter várias questões que a gente poderia, inclusive, facilitar a nossa vida e a vida dos colegas, a gente acaba comendo um pouco de bola em câncer de pele. Então, o autor do livro, ele fala, inclusive, cara, fiquem atentos nisso na atenção primária, porque vocês salvam provavelmente muitas vidas, diminuem cirurgias, aquelas cirurgias de rosto, né, que às vezes deformam e tudo mais, é, mesmo não sendo algo tão prevalente, né, embora depois do idoso, né, tem alguns tipos de câncer que são bem prevalentes, tá bom? Boa. Bom, por último, mas não menos importante, os cânceres de pele, tá? Quando a gente vai suspeitar? Quando suspeitar. Então, lesões que não cicatrizam, lesões ulceradas, lesões sangrantes. Uma lesãozinha, uma bolotinha que aí mexeu, sangra. Fica de olho nisso, tá? Alguns tipos para a gente lembrar. Carcinoma basocelular. Calma. Alguém lembra? Porque às vezes dentro da faculdade a gente lembra os macetinhos, né? De CBC, SEC. Eu esquecia tudo essas coisas. CBC, SEC e melanoma. Principais tipos, tá? CBC, galera, para não esquecer, tá? Pérola, perolado, tá? Uma lesão, é uma pápula perolada. O que significa que é perolado? Que ela é brilhantinha, 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 tá?
E aqui que tá o negócio. Telangiectasias. Você olha de pertinho, e às vezes é muito microscópico, sem o dermatoscópio a gente não consegue ver. Mas às vezes se aproxima e toma o tempo para olhar perto da lesão do paciente, e você vê uns vasinhos assim, em volta e fala: opa, isso aqui eu preciso ver na dermatoscopia. E por que que é importante você ter essa informação, galera? Porque na hora que você preencher o encaminhamento, e este encaminhamento, sim, se você não fizer punch, né? Porque eu faço punch, às vezes a galera que trabalha bastante tempo em UBS faz punch, né? Aquela biópsia excisional, né? Que tem aquela canetinha dentro da UBS. Paciente com lesão, aí se descreve a lesão bonitinho, igual eu ensinei. Papular de 2 centímetros, perolada, com telangiectasias próximas, lesão crescente, não sei o que, não sei o que lá. Pela suspeita de carcinoma basocelular, e você coloca o CID disso lá, encaminho para biópsia ou para dermatoscopia. E aí você vai lá na prioridade zero. Aí esse paciente, em uma, 2 semanas, né, em lugares maiores, em no máximo um mês, ele tá dentro. Porque senão a regulação sabe que ela se ferra. Porque tá bem descrito, tem CID de CBC. Se é uma coisa assim, lesão de pele, encaminho para avaliação, eles vão colocar na fila, mas eles vão deixar no final. Agora, se tem nome, sobrenome, CID, descrição, aí o negócio fica diferente, certo? Então, saibam descrever isso daqui no dia a dia de vocês. O SEC é uma lesão hiperqueratótica. Hiperqueratótica. É aquela lesãozinha, é uma placa ou um nódulo, então pode ser placa ou nódulo, tá? Que quando você passa a mão, ele é áspero. Isso que é o hiperqueratótico, né? Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. Áspero ao toque. Porque fica aquela produção exacerbada de queratina justamente pela resposta do carcinoma espinocelular. Então, viu uma plaquinha que está de longo prazo, que não melhora, que está de pouquinho em pouquinho crescendo, áreas fotoexpostas, bastante, certo? Pensou nisso daí, pensou em SEC, beleza? E por último, mas não menos importante, o melanoma. Ah, melanoma é uma lesão pigmentada, por isso que é melanoma, assimétrica, e aí lembrar daquele ABCDE, né? Das lesões. Dos melanomas, né? A borda, se tem colorações, o tamanho do diâmetro e por aí vai. Uh, que eu tô pensando aqui dessa parte? Acho que dessa parte era isso, tá? Tudo bem até aqui, galera? Boa. Bom, agora, o que a gente... Algumas prescrições rápidas. Ah, eu até já passei isso daqui. Isso aqui eu acho que eu não preciso falar de novo, não. Eu vou colocar aqui do outro lado. Vou colocar aqui do outro lado. Acne, por exemplo, tá? Aqui algumas prescrições, tá? Para salvar você. Higiene da pele, 2 vezes por dia, pelo menos, nas acnes grau 1, né? Sabonete de enxofre, que às vezes a gente pode ou não ter em algumas UBSs, de acordo com os remumes, tá? E aí, a partir da gravidade, né, graus 2, graus 3, a gente começa a colocar o peróxido de benzoíla, ou a clindamicina tópica, opa, clindamicina tópica. E por último, a isotretinoína, que é o Roacutan. 4, ou muito sofrimento ou refratariedade. Ok? Bom, vou colocar um outro aqui. Escabiose já coloquei, herpes. Aciclovir, que é o que de maneira geral a gente vai ter. Aciclovir.
Lembrando, o 400 ou 800 miligramas, né, por dia, 800 miligramas por dosagem, digamos assim. Só que o 400 você vai ter que fazer 5 vezes ao dia, é um puta de um saco. E o 800, 3 vezes ao dia, tá? E a depender do tipo, né, do herpes, a gente vai, se é prima infecção, a gente pode, por exemplo, tratar tópico nas labiais, né, labiais e genitais. Mas se não, normalmente a gente pensa em VO, tá? Tempo de tratamento, normalmente 7 dias. Ou mais, a depender do quadro. Certo? Bom, galera, acho que de pele era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Eu já tô até me estendendo um pouco aí, já passei um pouquinho de 1 hora, se bem que eu demorei um pouco para começar. É, mas o que que eu quero trazer para vocês, galera, que com essa informação aqui, e talvez adicionando aqui um pouco mais algumas questões de tratamento de algumas outras coisas, né? Mas a gente também foi passando aqui, principalmente nesses diagnósticos, é entender o padrão da lesão, os diagnósticos que vocês não podem deixar passar batido, tá? Tratamentos importantes, pertinentes, escabiose, dermatites, acne, herpes, e saber identificar, inclusive, aquilo que você não sabe. Porque aí você olha aquela lesão, você sabe identificar aquela lesão, mas você não sabe o que que é. Tá tudo certo, você não é dermatologista, eu não sou dermatologista. Mas você identificou aquela lesão, aí facilita a sua pesquisa. Aí você sabe, e aí uma outra coisa, só para eu terminar. Demora permitida, tá bom? Lesão de pele que começou hoje, que às vezes você não vê lesão elementar, cara, espera, orienta o paciente, retorna daqui a 7 dias, de acordo com a evolução, e oriente sinais de alarme. Não façam conduta. Porque, exemplo, a gente pode colocar um corticoide numa coisa, numa lesão, e ele liquenifica a pele, e aí atrapalha. Corticoide em não dermatites, por exemplo. Tá? E isso aqui, particularmente, dentro da escola do na atenção primária, a gente tem o curso de dermato na atenção primária, que foi feito pela Sara. A Sara é uma dermatologista que ama a atenção primária, que trabalhou e trabalha em atenção primária, e que ela justamente vê a importância da gente fazer uma boa educação para o médico que está dentro da UBS, tá? Este curso sozinho custa 797. A gente fez uma ação semana passada sobre a escola do atenção primária e a gente continua com a estação hoje, porque sobraram 2 vagas. Então, galera do YouTube, os 15 que estão aí ao vivo, se por acaso vocês quiserem seguir nessa jornada com a gente, tendo a oportunidade de ter mais de 10 cursos só hoje, certificado do MEC, inteligência artificial de suporte de estudo, os próximos cursos que vão sair, 12, ou 12 não, 24 meses de presença. São 2 anos ao invés de um nessa oferta. A Lô vai mandar o link aqui no chat, tá? Lô, se você puder mandar lá no chat do YouTube o link, é, são só mais 2 vagas, tá, galera? E aí, se não encher essas vagas, tá tudo certo. A gente volta para o preço normal, que é por 12 meses, 1 ano, 2.997, tá? Então, isso é o que eu tenho para vocês agora. Se vocês quiserem continuar, são mais de 10 cursos. Além do de dermato na atenção primária, a gente tem eletrocardiograma, hipertensão, insulino, gestão, urgência e emergência, saúde da criança, saúde da mulher, eletrocardiograma, acho que hoje não tinha falado. E a gente está em edição do pré-natal, tanto de baixo e alto risco, e nos próximos meses está saindo de geriatria na atenção primária e de saúde mental na atenção primária. Então, se vocês quiserem ter a solução completa de atualização para médicos que atuam em UBS, o link está aqui no chat, tá? 2 anos pelo preço de um. Certificação do MEC é a única que tem, focada e exclusiva para atenção primária. E esse preço não é papo de vendedor, nunca mais vai acontecer, tá? O preço normal é 2.997 por 1 ano de acesso. Na turma fundadora que temos aqui, inclusive alguns alunos, foi 1.997 por acesso vitalício, porque eles confiaram na gente e entraram, e vão ter acesso vitalício enquanto a empresa continuar e existir, se Deus quiser, por muito tempo. Para agora, já que não foram os fundadores, a primeira turma, 1.997 por 2 anos de acesso. E a partir da próxima vez vai ser o preço normal, 2.997 por 12 meses de acesso, tá bom? Galera do YouTube, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ficar só com os alunos da mentoria, vou discutir aqui sobre a aula e sobre outras coisas que eles precisarem.
Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, acho que a gente não tem aula, não sei, mas a gente dispara aviso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa semana, boa noite. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.